Por décadas mesmo, um único teste foi considerado assim a medida definitiva de força, o teste de uma repetição máxima, o famoso 1RM. Mas hoje a gente vai colocar essa ideia em xeque. Será que esse tal padrão ouro do treinamento de força é tão dourado assim? Vamos investigar. Ok, vamos começar por aqui, pela pergunta fundamental. Como é que a gente realmente mede força? Como se quantifica o progresso? Por muito tempo a resposta pareceu óbvia, mas e se o foco estivesse no número errado esse tempo todo? E aqui está ele, o máximo de uma repetição, ou 1RM. Desde a década de 40, esse é o tal do padrão ouro. Parando para pensar, isso significa que quase toda dica de treino, todo o programa que muita gente já seguiu, foi de alguma forma influenciado por esse único número. É muita coisa, né? Então, vamos entender. Como foi que esse teste virou o rei, o chefão da avaliação de força? Ele simplesmente dominou os programas de treino por gerações, servindo como uma principal referência para atletas e treinadores no mundo inteiro. E essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. A comunidade de treinadores basicamente adotou o 1RM como se fosse uma língua universal da força. Tudo era medido, prescrito e entendido com base nesse único valor. Era a referência para tudo. Mas e se essa fundação, que parece tão sólida, tiver algumas rachaduras? E se o teste que todo mundo usa há tanto tempo tiver, na verdade, falhas bem sérias, tanto conceituais quanto práticas? Pois é, chegou a hora de olhar mais de perto para os problemas do 1RM. Bom, aqui a gente entra num ponto super interessante, uma distinção que é crucial. O teste de 1RM mede a massa que foi levantada, quilos, e não a força que foi gerada. Pensa bem, é um indicador indireto, sabe? Um proxy, que nem sempre reflete a real capacidade de um atleta de produzir força. E tem mais, viu? O teste é meio impreciso por natureza. Imagina só, os pesos na academia sobem em incrementos fixos, né? Se alguém falha ao tentar levantar 105 quilos, mas consegue com 100, o 1RM real dessa pessoa poderia ser 101, 102, 104. A gente nunca vai saber o valor exato. É sempre uma aproximação. Agora, o ponto principal talvez seja a especificidade. Ou melhor, a falta dela. Um levantamento máximo é lento, é arrastado. Um agachamento de 1RM, por exemplo, acontece a uma velocidade de mais ou menos 0,3 metros por segundo. Isso não tem quase nada a ver com os movimentos explosivos, rápidos, que definem a performance na maioria dos esportes. Tá, vamos sair um pouco da teoria e ir para o mundo real, o dia a dia de treino. Além desses problemas de conceito, existem desvantagens práticas enormes na hora de aplicar o teste de 1RM, especialmente no ambiente esportivo de hoje. Esse é o tempo que um teste de 1RM, se for bem feito, pode levar. Pensa bem, tem todo um aquecimento estruturado, as tentativas vão subindo aos poucos e os intervalos de descanso são bem longos. Quando vê, o tempo simplesmente voou. Agora, pega esse tempo e multiplica por uma equipe de 25, 30 atletas. Ou então por um treinador que precisa avaliar vários exercícios diferentes. Testar múltiplos movimentos vira um pesadelo logístico. Simplesmente não cabe na agenda apertada de treinos. E claro, não dá para ignorar a segurança. Tentar um levantamento máximo causa uma fadiga gigantesca que pode comprometer o treino dos dias seguintes. E o pior, quando a técnica começa a falhar sobre cargas tão pesadas, o risco de lesão dispara. Isso acaba criando aquele conflito clássico entre preparadores físicos e treinadores. Ok, depois de apontar tantos problemas, qual é a solução? Bom, a resposta pode estar numa mudança total de perspectiva, num novo jeito de pensar sobre força, o treinamento baseado em velocidade, ou VBT, como é conhecido. E essa comparação aqui deixa a mudança de mentalidade bem clara. Em vez de perguntar quanto peso, o VBT pergunta com que velocidade. O foco sai da carga externa e vai para a velocidade do movimento, que é uma medida muito mais dinâmica, muito mais sensível ao esforço real. O princípio por trás do VBT é bem simples, mas muito poderoso. Existe uma relação quase perfeita entre o peso que se levanta e a velocidade com que se consegue mover esse peso. Quanto mais pesada a carga, mais lento o movimento. E a grande sacada é que essa relação é incrivelmente estável para cada pessoa. E aqui vem a grande virada de chave, a descoberta que torna o VBT tão poderoso. A velocidade exata no ponto de falha, no 1RM, é praticamente a mesma. Não importa se o atleta é um iniciante ou da elite. A velocidade, como dizem, não mente. Certo? Agora vamos para a prova final, porque os dados, eles contam a história completa e transformam toda essa teoria em algo prático, algo que dá para aplicar de verdade.
Vamos olhar primeiro para a linha de 1 RM, quilo, ali na parte de agachamento. Repara como a diferença de peso que cada grupo levanta é enorme. Os atletas de alta força levantam quase 50% a mais que os de baixa força. Isso é o que a gente já esperava, certo? Agora, se prepara, porque aqui vem a parte mais impressionante. Vamos olhar para a linha de baixo, a da VMP no 1RM, ou seja, a velocidade. Olha como esses números são incrivelmente parecidos. 0,35, 0,33, 0,34. Não existe diferença estatística relevante entre os grupos. Então, peraí. A carga muda drasticamente, mas a velocidade no ponto de esforço máximo permanece constante. A grande conclusão é que a velocidade, e não o peso, é a verdadeira medida constante da força máxima. Isso é revolucionário. Então, tá. O que tudo isso significa para o próximo treino? Primeiro, para ficar mais forte, o objetivo pode não ser sempre colocar mais peso na barra, mas sim mover o mesmo peso mais rápido. Segundo, o progresso pode ser medido com cargas mais leves e seguras, só medindo a velocidade. E talvez o mais importante de tudo, o treino pode ser ajustado na hora, no dia a dia. A velocidade da barra é um reflexo direto de como o corpo está naquele dia específico, permitindo regular o esforço em tempo real. E com isso tudo, a pergunta que fica no ar é essa. Existindo uma alternativa que é mais segura, mais rápida, mais específica para o esporte e que ainda por cima oferece um feedback muito mais preciso sobre a nossa condição diária, será que não chegou a hora de repensar de vez esse longo relacionamento com o teste de 1RM? Fica a reflexão.